Olá pessoal, tudo bom com vocês? O que você faria por amor? Eu penso que se existisse uma competição para medir o tamanho do amor das pessoas, o campeão seria o amor de mãe, seguido pelo amor de vó, que é uma mãe duas vezes. As mães fazem tudo para proteger e cuidar dos seus. É cada uma que elas passam que só sendo mãe para saber como é que é. Ao concluir essa leitura, A Cruz de Maria, eu fiquei pensando sobre as várias histórias de mãe e seus filhos que eu li e ouvi na vida. Algumas histórias são marcantes e mexem com o coração da gente. E esse livro não foi diferente. A Cruz de Maria foi escrito por Maksim Kruspik, é um nome russo aí, mas estou lendo no português, e ele foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Eu comentei sobre esse livro no vídeo que nós fizemos sobre o balanço das leituras do primeiro semestre. Vou deixar o card aqui para você conferir depois. Nessa obra nós vamos acompanhar um pedaço da vida de Maria Vassilevna, uma mulher viúva, cristã, muito amiga dos seus vizinhos, querida pelos membros da igreja e uma ótima mãe. Porém, para muitos, ela não era vista assim. Várias pessoas conheciam Maria como aquela que ora a Deus. No trabalho, chamavam ela de Nossa Vergonha. E até o balconista, com quem ela quase não tinha contato, chamava ela de inimiga do povo. Tudo isso porque Maria acreditava em Deus e queria ensinar ao seu filho a seguir o mesmo caminho. O livro começa com um trecho da lei da antiga União Soviética, destacando o Código sobre a Família e o Casamento. Artigo 52. Os pais devem criar crianças no espírito do Código Moral dos idealizadores do comunismo. Artigo 59. Os pais ou um dos pais podem perder os direitos da paternidade caso seja provado que eles influenciaram seus filhos de maneira amoral e antissocial. É maio de 1975 e Maria está no seu quarto, olhando pela janela, pensando no julgamento que acabou de passar no Tribunal de Audiência Distrital do Povo. Nas folhas em sua mão se lê: em nome da República Socialista Soviética Ucraniana. O caso do Departamento Regional de Educação Pública foi levado em consideração na sessão de audiência aberta contra Maria Vassilevna Ivanchenko, sobre a perda do pátrio poder sobre seu filho Andrei Ivanchenko, nascido no dia 13 de outubro de 1966. Como ficou provado no exame do caso, a acusada não permitia que seu filho Andrei frequentasse as aulas aos sábados e proibia-o de participar da vida da comunidade, da classe e da escola. Ela forçava Andrei a tomar parte dos diversos rituais religiosos e fazia com que ele assimilasse ideias anticientíficas e pervertidas no que diz respeito à vida e ao meio que o cerca. É um risco permitir que Andrei Ivanchenko seja criado por sua mãe e, em virtude disso, deve ser tirado dela para o seu bem. Ficou decidido que Andrei Ivanchenko, nascido em 13 de novembro de 1966, seja tomado de Maria Vassilevna Ivanchenko sem despojá-la de seus direitos parentais e que seja colocada sob os cuidados das autoridades da juventude. Essa cópia é legalmente válida. Imagina o que passou na mente daquela mãe após ouvir essa decisão. Como deve ter ficado com o coração apertado naquele momento. Enquanto seu filho brincava na rua com seus amigos, ela pensava o dia que essa decisão seria executada. Ao mesmo tempo, pensava em bolar um plano para não ficar longe do seu filho. Não vou contar o que ela fez, o que aconteceu, pois eu não quero dar nenhum spoiler. Mas o subtítulo, A Dramática História de uma Mãe Separada do Filho por Causa da Sua Fé, já dá uma ideia do que aconteceu. Só vou comentar um fato que ocorreu para que possamos pensar sobre o assunto. Por algum motivo, Andrei, o filho de Maria, não estava na mesma cidade que ela. E aí as pessoas começaram a perguntar para ela aonde ele estava. E ela respondia que ele estava bem, mas mudava o rumo da conversa. Porém, alguns líderes militares começaram a falar que os religiosos faziam sacrifícios de criança. E se alguma criança desapareceu, só pode ser por causa desse motivo. E aí você já deve saber como as fake news tomam proporções gigantescas e acabam com a reputação das pessoas. Quando Andrei aparece, todo mundo finge que nada aconteceu, não existe reparação, não existe pedido de desculpa ou coisa parecida. No começo inventa um boato seríssimo,
pois dizer que uma mãe sacrificou o próprio filho não é uma afirmação banal. E quando descobre a grande mentira propagada pelos militares, ninguém assume o erro ou corrige a história. Infelizmente, temos vivido muito isso ultimamente. Temos um salto na história de 1975 para 2006. Nessa parte, Maria não está com energia suficiente para ir à igreja andando os 14 quilômetros que separam sua casa do local da reunião. E no banco em frente à sua casa, ela tem uma conversa com o pastor que foi visitá-la. O bate-papo é bem saudosista e para mim foi um momento de bastante reflexão. A conversa gira em torno das mudanças que ocorreram no decorrer das gerações. Maria suspirou. Onde foram parar aqueles velhos cadernos cheios de letras, de hinos escritos à mão? E os velhos livros? Na estante de sua casa, Maria ainda guardava uma dúzia daqueles livros antigos, mas havia muito tempo que ninguém tinha interesse em usá-los. Agora era só colocar um DVD no computador e você tinha a voz e o acompanhamento. A vida passa muito depressa. Maria sentia que recentemente o povo não demonstrava qualquer interesse pela igreja. E a luta tinha sido tão intensa, tanto trabalho tinha sido feito, tantas reuniões, palestras, tantos eventos especiais e concertos realizados. Maria se lembrava de quando os irmãos costumavam se reunir na igreja como se fossem todos uma só pessoa. E quando alguém, por alguma razão, não podia ir, aquilo era considerado uma verdadeira tragédia. O capítulo final do livro arrancou algumas lágrimas dos meus olhos, porque para mim é de cortar o coração ler sobre as lutas e provações daqueles que foram fiéis à sua fé. Eu gostaria muito de ter uma fração da fé dessas pessoas. Esse livro tem apenas 104 páginas e você consegue ler ele bem rapidinho, com uma fonte bem agradável e as páginas amareladas. Li ele em 3 dias, pois começava a ler e não queria parar mais. Se você também se interessa por esses tipos de relatos, vou indicar outros 3 livros que também apresentam testemunhos de pessoas que foram fiéis a Deus nos mais diferentes desafios. Essas histórias também se passaram na antiga União Soviética. São eles: Ainda que Caiam os Céus, Fugindo para a Liberdade e Um Milagre Após o Outro. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa conhecer mais sobre esses livros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir até aqui, nos vemos em um próximo vídeo e até mais!